Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, familiares, amigos, a todos vocês. É tão bom quando a gente entende o que é a paz e a graça do nosso Deus e a gente busca isso em Deus. Eu peço ao Papai do Céu que Ele permita que chegue em nossa vida essa presença dEle, que é maravilhosa, que é tudo, na verdade, para nós. Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar um versículo assim pequeno, mas que de uma força tão grande para nos mover, para nos ensinar, para nos direcionar no caminho que a gente deve andar. Leia na sua Bíblia ou no Google, como você queira, Êxodo, no capítulo 20, no versículo 12. Fala acerca do mandamento do nosso Deus para nós, né, que somos filhos, filhas e pais também, né? Todos os pais, eles precisam também internar isso para que possa ensinar os filhos. Diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Veja, filhos, que existe uma promessa, mas essa promessa, ela é consequência de um mandamento, de uma obrigação que devemos, né, cumprir, que é honrar o nosso pai e nossa mãe. A Bíblia não diz hoje para a gente honrar o nosso pai sozinho, honrar a nossa mãe, honrar um deles. Não é isso, é honrar o pai e a mãe no mesmo nível, para que os nossos dias se prolonguem nesta terra com muitas bênçãos de Deus. Então, existe essa escolha nossa. Por que eu estou dizendo isso hoje? Porque muitas pessoas têm me procurado e querendo saber acerca disso, porque a gente sabe que numa sociedade moderna como a nossa, onde muitas separações existem, né, de pai, mãe, filhos para um lado, pai para um outro, mãe para outro, então a gente vive esse conflito social. Então, muitas pessoas perguntam, e na maioria das vezes, esses filhos e filhas que chegam até a mim, eles moram com a mãe, que geralmente ficam com a parte materna. E, no entanto, termina brigando com o pai, entrando nesse nicho aí horroroso de guerra e exercendo, vamos dizer assim, um papel que não é dele, que nunca pertenceu. Uma briga de um pai e de uma mãe nunca pertence, nunca vai pertencer a um filho. Por quê? Porque no momento de que se conheceram lá os pais, no momento do namoro, de tudo, um filho ele não estava presente, ele não sabe o real, ele não sabe os detalhes das coisas, desse relacionamento, como foi, como se deu. Então, assim, por que em uma separação ele tem que estar ali no meio, defendendo um ou outro? A gente deve ter como direcionamento e base concreta em nossa vida o seguinte: Deus, ele não legalizou a nós, filhos, entrar nesse meio. Então, se Deus disse que não, é não. Se Deus disse que é para a gente honrar o pai e a mãe, é para a gente honrar, é para cumprir com este mandamento. Existe vamos dizer assim, uma situação que é comum, que muitas mães, às vezes, compartilham muitas briguinhas com o ex ou com o marido, com os filhos, e isso vai preenchendo, claro, o filho ou a filha dessas informações que não são boas. Então, uma mãe sábia, ela vai estudar a Bíblia e vai passar para o filho que a situação dela com o marido, com o ex, né, precisa ser limitado só a eles. Um filho que entra em guerra ou a mãe coloca nesse meio, na verdade, a mãe, sem saber, ela está colocando o filho na ruína, porque ela está deixando de
impedindo dessa bênção de Deus chegar até a vida dos filhos. Então, muitas pessoas dizem para mim, Bárbara, você não sabe o que é isso, você não sabe... porque quando eu dou a resposta da Bíblia, claro, né? Que as pessoas me perguntam, me indagam o que é que eu acho, o que eu não acho, eu não posso achar. Porque eu também não sei detalhes de nada. E eu tenho que pregar a palavra de Deus, eu tenho que dizer o que está escrito na palavra de Deus. E a palavra de Deus é o mandamento. Então eu tenho que dizer o seguinte, se você cumprir com esse mandamento e honrar o teu pai e tua mãe, você vai ter a garantia que Deus está te dando, não sou eu que estou te dando, é Deus que está te dando, de longos dias de vida na terra e de prosperidade. Então, tá aí, a tua escolha é que vai definir o teu recebimento. Bom, aí as pessoas logo dizem assim, que eu não sei o que é isso, sei. Eu nunca expus minha vida paterna aqui, mas eu sei exatamente o que é isso. Eu sou fruto de pais separados, somos 5 filhas de meu pai e quando minha mãe me teve, meu pai agredia muito, muito a minha mãe, a ponto de minha mãe, com 4 semanas me amamentando, meu pai espancar tanto a minha mãe que minha mãe perdeu o controle. E nessa de perder o controle eu ia caindo, uma vizinha veio e me segurou. E a vizinha, por presenciar muitas guerras, muito sofrimento de minha mãe, ela até propôs me adotar. Glória a Deus que isso não se concretizou. Minha mãe fugiu com todas as 5 filhas. E quando eu fui chegando à fase da minha pré-adolescência, da minha adolescência, eu vim tomando essas informações de tudo isso e lembro sim que nessa época que minha mãe fugiu, mas no intervalo aí, eu com 6, 7, 8 anos, minha mãe voltou a morar novamente com meu pai e eu terminei vivenciando muitas coisas, muitas traições, muitas brigas deles e, no entanto, minha mãe sempre disse pra gente, honra o teu pai do mesmo jeito que você me honra, porque existe uma promessa de Deus para a sua vida e só vai se concretizar se você obedecer os mandamentos. Quanto a seu pai, sou eu e ele, você não estava no momento em que a gente se conheceu, você não estava nos detalhes das coisas. Eu quis aceitar seu pai quis me aceitar, então você precisa entender que não te pertence essa condição. Mas sabe por que minha mãe disse isso para mim com tanta força? Porque minha mãe, ela sempre procurou o conselho dela na palavra que direciona para o caminho certo, para o conselho certo. Minha mãe sempre direcionou para a presença daquele que sabe de tudo, que conhece o futuro de todos nós, conhece a nossa vida, tudo, que é Deus. A palavra de Deus existe para a gente buscar os nossos conselhos verdadeiros e corretos. Que na medida em que você sofre um dano, você vai procurar conselhos de pessoas, as pessoas na tentativa de ajudar, pode dar um conselho errado e não dá certo para a sua vida, porque a cada um, Deus sabe a intimidade, Deus sabe o processo pelo qual passa, Deus sabe de tudo, só Ele pode direcionar a palavra certa, o conselho certo, o caminho certo para todos nós. Então, filhos, filhas, obedeça a Deus, é o melhor conselho. Honra o teu pai e tua mãe, hoje e todos os dias da tua vida, para que te vá bem. Amém? Deus é louvado e exaltado por tudo em nós.